Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Vamos dar início ao nosso culto, agradecendo a Deus por esse dia abençoado que Ele nos concedeu e por mais esse privilégio que nós temos de estarmos hoje aqui novamente, podendo nos reunir livremente para adorar o Senhor. E eu gostaria de pedir que a irmã Odília pudesse estar orando, agradecendo a Deus por mais esse dia. Queremos desejar boas-vindas a todos, louvando a Deus pela presença de cada um dos irmãos. Lá no livro de João, no capítulo 14, os versos 1, 2 e 6, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos louvar o Senhor?
está no livro de Salmos, capítulo 18, dos versos 1 a 3. Livro de Salmos, no capítulo 18, versos 1 a 3. Acho que a gente pode ler todo mundo junto? Vamos lá? Eu te amo. Amém, meus amados? A voz do pastor também é ruim hoje, né? Tanto que está o lei dentro do segundo campeonato nosso hoje de jiu-jitsu. E dessa vez nós levamos 12 alunos, se eu não estou enganado. Se eu não estiver enganado, vocês vão me cumprir a Celine, Lucas, mas foram 12 alunos, 6 meninos e 6 meninos. Nós temos quase 20 medalhas. Os 12 lutaram em duas categorias, sem pano, ou seja, sem kimono, só com a roupa adequada e com kimono. Os 12 alunos foram até mais de 20 medalhas, foi excelente. Depois do que foram mais de 20 medalhas para o treino. Somente 2 alunos nossos não ganhou na competição de kimono. O resto todos eles ganharam. E isso, claro que hoje não pode para todo mundo. O ônibus acabou de chegar, foi a correria só hoje, alguns irmãos, infelizmente, não poderiam, estão cansados mesmo. Então, os alunos não é diferente, né? Mas eu fiz mais na frente Lucas e a Celine. Mesmo cansados, bota metade. A Ágata também, não te vi, Ágata. Não te vi. Essa magrinha deu um suador na adversária dela. Vamos cair perto. Às vezes, nós já somos bem assim. Projeto de jiu-jitsu na igreja. Que importância tem isso? Irmãos, esse projeto tem mudado vidas. Esse projeto tem mudado histórias. Esse projeto tem marcado o nome da nossa igreja nas competições por aí fora. Quando nós chegamos lá agora, as pessoas sabem quem somos nós. Lucas, Celine, Ágata, eu poderia falar Paulo, do David, eu poderia falar a Camille, aquela pequena Camille que vocês veem aqui, deu um trabalho incrível, a menina que eu sou contra ela. Eu poderia falar da Catarina, que nós chamamos de Catarina, mas não é Catarina, é Catherine, deu um suador na adversária dela. Eu poderia falar do Abner, do Paulinho também, do Grandão. Me lembra mais aí que eu esqueci. Lá passando mal, lá lutou as duas categorias passando mal. Na primeira ela medalhou, na segunda
Medalha também? Ah, é? Ela foi a bronze, né? Mesmo passando mal, ela conseguiu arrancar a medalha da adversária dela. Jiu-jitsu não é uma arte para machucar ninguém, como algumas pessoas fazem isso aí fora. Não, é para mudar a história. E a Igreja Batista em Tunelos tem promovido isso, para mudar a história dessas meninas e meninos. A Ágata, mostra para nós, magrelinha, né, irmão? Ele fala que ela é nosso pena. Mas quando ela foi lutar, a adversária que estava contra ela, mais forte que ela, é mais forte que ela, essa menininha magrela deu um tombo dela, que quem disse que conseguiu arrancar essa menininha de cima dela? A Celine, na primeira competição, tímida, meio com medo, na primeira luta dela, quem foi que ela lutou? A menina que ganhou ela na competição passada. Deu um suador naquela menina que era muito mais experiente, compete em todas as categorias daquela menina, lá em todos os campeonatos ela vai. Nós somos alguns. A Celine deu um suador naquela menina, por um triz ela não matou o ouro dela, por um triz. Mas vai ter outras vezes. Vai ter ali? Vai ter outras vezes. O Luquinhas, como sempre, cooperador, trocou o kimono, emprestou o kimono dele ao Adam, que era maior, trocou um kimono diferente, mas não fez feio. Não importa se o kimono é azul, preto, roxo, amarelo, não importa. O importante é estar lá. E quando entrar naquele tatame, faz o que tem que melhor, não Luquinhas? E conseguiu tirar a prata e o ouro também, você quando o ouro. Irmãos, isso é mudar a história. Na semana que vem eu creio que todos os alunos estarão aqui. Nós vamos festejar um grupo de agradecimento pela vida desses meninos e dessas meninas. São mudanças de história. Quando nós falamos, quando o pastor bota no grupo, venha orar pelos alunos, venha no projeto terça e quarta-feira, venha orar pelos pais, pelos alunos, pelo tatame. Irmãos, eu estou montando um tatame aqui, às vezes eu chego cedo e eu monto sozinho, porque eu quero. Porque a cada placa que eu boto no chão eu oro. Os alunos que pisarem serão abençoados. Os pais que entrarem serão abençoados. Eu fico até quando começar o projeto, às vezes, orando. Aquele que pisar nesse tatame será abençoado. E Deus tem mudado a história. De meninas tímidas, desconhecidas para alguns, mas agora conhecida por muitos. E não Celene, não Ágata, não Lucas, de menino tímido, quietinho. Agora o menino vira com a mente, quando entra naquele tatame. Isso é mudar a história. Abençoa o projeto. Faça parte, incentive, ore, pega o nome desses meninos, das meninas. Pastor, não posso ir, pega o nome e ore. Me dá o nome de um aluno. Eu dou 2, 3, 4, 5, nós temos 31 alunos hoje. E temos uma fila de espera de quase 20. Infelizmente não temos espaço, não temos condição, mão de obra para atender esses alunos. A região do ciclo clama por ajuda. E esse projeto tem mudar a história. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Deus Santo, nas suas mãos nós queremos colocar, Deus, a vida, não somente da Ágata, da Celine, do Lucas, mas de todos esses alunos que querem competir, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a cadeia, ó Deus, abençoe a competição em si, ó Deus, os alunos que querem passar, as equipes que podem passar, mas em nome de Jesus, principalmente aqueles, ó Deus, que têm a autoridade, a responsabilidade de orientá-los, de instruí-los, de conduzi-los, de ensiná-los, de cobrar, de exigir, de brigar, de puxar a orelha. Pai, em nome do Senhor Jesus,
obrigado, porque nós tivemos cansaço, está estampado, mas não tem problema, a alegria é maior de ver, ó Deus, que esses alunos, ó Deus, tímidos, agora com pessoas, com meninas que se empenham ao máximo, se dedicam ao máximo, mesmo quando a dor chega, mesmo quando o braço dói, mesmo quando o mal-estar aparece, ainda assim não desistimos, continuamos ali, batalhando, lutando, pois queremos apresentar a Deus o melhor, e lá nós fizemos o melhor, em nome do Senhor Jesus, lá nós testemunhamos o teu amor, lá nós mostramos, ó Deus, para aquela equipe inteira, que existe um grupo, chamado Transforma Egito, que tem mudado histórias, e vai continuar mudando, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Dá-nos capacidade, dá-nos força, dá-nos ânimo. Ó Deus, fortaleça esses alunos, essas meninas, meninos, fortaleça-os, ó Deus, aperfeiçoa, ó Deus, e acima de tudo, que o coração deles e delas sejam quebrantados pelo Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi feito hoje, absolutamente tudo. Louvado seja o Senhor pela grandeza, pela bondade, pela misericórdia, pela graça, pela proteção e segurança que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, coloca suas mãos até dele e dos pais também. Abençoa-os poderosamente. Nos aqui orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Final do culto, eles estão lá fora, pode dar um abraço deles e orar por eles. Por equipe, só para preparar aqui, tem vários tipos de troféus, né? Troféus. Por equipe, na categoria sem pano, nós ficamos em 7º lugar. E nós estamos junto com a FC Combat, que é um projeto já registrado, então nós unimos força com ele. Então, devido aos nossos alunos, a FC Combat ficou em 7º lugar. E o Juliano vai trazer o troféu semana que vem para nós tirarmos foto. E eu falei, Juliano, não deixa lá. O dono da FC Combat deixa o troféu. Não, o troféu é de vocês. Quando o nosso projeto estiver realizado, aí sim, iremos fazer a nossa galeria de troféus e de medalhas. Eu não sei com pano, com kimono, porque eu saí antes, correndo para tomar um banho e vim para o culto. Mas eu creio que ficamos mais ou menos por isso, foi muito bom. Continue orando, Deus abençoe a todos. Vamos cantar. Nós vamos cantar acerca dessa maravilhosa graça, desse Deus que supre as nossas necessidades, esse Deus que cuida de nós, esse amor dele que jamais falha, jamais falta às nossas vidas, ao nosso lar. E enquanto nós cantamos, nós também temos a oportunidade de dedicar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas e as nossas vidas. Maravilhosa graça. Eu
abrir e poder mais uma vez estar na sua casa, te louvando e agradecendo ao Senhor. Ele abençoando os mecanismos, as ofertas que você vai encontrar, ele abençoando a cada momento que quiser, para que você possa estar em todas as posições de poder também dizimar ao Senhor. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Como nós lemos aqui no começo do culto, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo de nada, porque nosso Deus cuida de nós. Amém? Um dia Ele me encontrou, me cercou com uma canção, me libertou dos meus inimigos, dos meus dedos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido foi o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou
Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, agradecemos pela tua bondade e sim, Deus, nós declaramos que somos filhos, herdeiro e co-herdeiro de Cristo Jesus, filhos de Deus. Obrigado, Deus, por essa segurança, por essa certeza. Obrigado por essa verdade que é declarada para nós através da tua palavra. Palavra que é viva, poderosa e eficaz. Palavra que é mais atualizada, mais atual do que todas as demais notícias e palavras espalhadas pelos cantos da terra. Grande Deus, nós te agradecemos por essa verdade, por tua palavra, que escancara os nossos corações e nos dá segurança de adorarmos, exaltarmos, vivermos e confiarmos para a honra e para a tua glória. Amado Deus, agora a qual nós iremos estudar um pouco mais da tua palavra, rogamos ao Senhor a direção, a orientação e a tua iluminação. Ó Espírito Santo, fala, construi a palavra em cada coração, a quebrantar, a abrir os olhos, os ouvidos, a mente, pois queremos sim ser impactados pelo Senhor. Queremos sim, ó Deus, a ser orientado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que tu és Deus, acima de tudo e acima de tudo. Continue a falar conosco, pois oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Eu estava tocando aqui, eu vi que o Zé pegou um ataque ali, eu falei, eu cansado para bater até o Zé. Não seja louco. Esse é o tema da mensagem de hoje. Essa mensagem eu dividi em duas partes. Não seja louco. Essa é a 16ª mensagem sobre o Deus que cuida, a série de estudo que estamos dando sobre o Deus que cuida. Essa é a 16ª mensagem. E agora nós entramos no Novo Testamento. E a primeira parte dessa mensagem eu vou estudar o capítulo 12. Vamos estudar nessa noite o capítulo 12, dos versículos 22 ao versículo 26. E esse tema vai ser para as duas mensagens: não seja louco. Esse é o tema dessa mensagem de hoje e também será o tema da mensagem da próxima semana. Não seja louco. O Senhor Jesus, em muitos momentos, em muitos percursos, em muitas situações, Ele sempre declarou o propósito dele, o ministério dele, a intenção dele. Ele não ocultou nada, ele não escondeu nada. Qual era a intenção dele? Sempre falava: a minha vontade é fazer o meu dever, a minha tarefa, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Em todo o momento, em todo o percurso dele, seja durante a sua fase infância, adolescência ou a fase adulta, Jesus sempre mostrou que tinha o propósito. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Para quê? Que vontade é essa? É que o preço fosse pago, e aí as cadeias fossem rompidas, e aí o muro de separação no Antigo Testamento, dentro do tabernáculo, tinha uma cortina muito espessa que separava o ato do santo e do lugar santíssimo. Essa cortina muito espessa, muito alta, muito pesada, mais ou menos de largura, daria quase 15 a 20 centímetros de espessura, de uma cortina atravessando de um lado ao outro. Era uma separação lá no Antigo Testamento. Cristo vem para quê? Para rasgar essa cortina, para romper essa cortina, essa barreira, esse muro que fazia separação entre nós e Deus.
E essa separação se dá como? Dá no sacrifício de Cristo que ele fez na cruz do Calvário, aonde ele paga o preço. E o texto diz: quando Cristo ele dá seu último suspiro, ele fala: tetelestai, está consumado. E aí Cristo morre. E nesse momento o texto nos mostra que um terremoto se abate sobre aquela região, e o véu do templo se rasga do alto abaixo. O muro de separação que havia entre o homem e Deus agora não existe mais, porque Cristo nos dá a oportunidade de crer nele e de sair das trevas para tomar a graça da luz. Mas é interessante que mesmo Cristo mostrando quem ele era, orientando, ensinando com milagres, o povo da época de Cristo e o povo de hoje também viviam, andavam como loucos. A intenção deles, a preocupação deles era com muitas coisas, N coisas, menos com a obra de Deus, menos com a mensagem de Deus, menos com buscar ter uma intimidade com Deus. E aí Cristo entra nesse capítulo 12, e aí ele vai tratar sobre vários assuntos. Você pode ver na minha Bíblia, aqui que eu estou na carta, ela traz logo no início, versículo 1 até o versículo 12, Cristo vai falar sobre o fermento dos fariseus, e ele vai dar algumas admoestações para os seus discípulos. Ele fala assim: não se atreva, não se misture, não lance mão, não se conforme com os ensinos. O fermento aqui é ensino, é o modo de viver dos fariseus e do mestre da lei. Não lance mão desse fermento, desses ensinos, dessa forma de viver. Cristo orienta, admoesta, chama a atenção dos seus discípulos. Veja, vocês não precisam se misturar com essa turma toda. Se você for olhar agora para o versículo 13 até o versículo 21, Cristo ele vai tratar sobre a questão da avareza. E olha que interessante, Cristo ensinando. De repente, um homem meio deslocado, podemos dizer, talvez eu estava prestando toda atenção no que Jesus estava falando. Esse homem se levou e falou assim: mestre, aqui, o meu irmão não quer repartir a herança. Vai lá o Senhor para mim, conversa com o meu irmão, intervenha entre mim e ele, para que ele venha repartir a herança comigo, para que ele venha entender que é necessária essa repartição. E aí Cristo olha para a cara dele e diz assim: rapaz, deixa eu contar uma palavra. Como ele fala: quem te falou que eu sou intermediário, que eu sou advogado para intervir na sua causa? O cara estava deslocado. A preocupação dele não era com a mensagem de Jesus, não era com a pessoa de Jesus. A preocupação dele era com coisas terrenas, com coisas materiais, com coisas supérfluas, com coisas passageiras. A intenção desse homem era a intenção mesquinha, era uma intenção que o vento bate e leva. E aí Cristo conta uma parábola. Ele falou só: havia um homem muito rico, e ele plantou, e a sua plantação deu muito a colher. E ele olha para o seu celeiro e fala: rapaz, aonde eu vou botar essa plantação toda? A minha plantação deu muito, aonde eu vou colocar? Ele fala: tem uma ideia, eu vou derrubar esses celeiros velhos e pequenos, e vou construir um maior do que esse, muito maior, porque eu posso guardar os meus bens, eu posso falar para a minha alma: pode descansar em paz, pode revelar em paz, pode brincar em paz, pode se banquetear em paz, pode festejar em paz, porque agora eu tenho o suficiente. E aí Deus fala para ele: louco. Verso 20 ele fala: mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha o verso 21. Assim
é o que tesoura para si mesmo e não é rico para Deus. As pessoas se preocupam, na época de Cristo e também hoje, as pessoas lançam preocupações em coisas banais. As pessoas lutam desesperadamente por coisas insignificantes, mas não se preocupa em ser rico para com Deus. O que isso significa? Como nós podemos ser ricos para com Deus é entendermos que a nossa vida, que o melhor nosso tem que ser Deus, é de Deus, é para Deus. Ser rico para com Deus é o ter intimidade com Ele, é o valorizar a intimidade com Ele. Ser rico para com Deus é o mergulhar e meditar e valorizar a comunhão com a leitura bíblica, com a palavra de Deus. Ser rico para com Deus é entender que a minha vida inteira, tudo que eu tenho pertence a Ele em todo momento. E aí nós entramos no verso que vamos estudar essa noite. E aí mais uma vez ele chama os seus discípulos e fala: olha, preste bastante atenção, não ande como louco. Será que nós temos andado como loucos nesse mundo de hoje? Será que os nossos dias, nossos minutos, nossos momentos, será que nossa manhã, tarde e noite nós vivemos como loucos? Almejando coisas passageiras, coisas que não vai trazer valor espiritual nenhum para nós? Será que nós realmente estamos vivendo como loucos nesse mundo que segue? Olha o que ele fala para os seus discípulos, verso 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus, veja como Jesus muda o foco, ele vira, é como se ele virasse as costas nesse momento para a multidão e olhasse para os seus 12 discípulos: olha só vocês, preste atenção, alerta que eu vou dar a vocês, veja só, observe, absorva o que eu vou falar com vocês agora. Dirigiu-se a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto. Chama a atenção. O verbo advertir aqui é chamar a atenção, é puxar a orelha, é trazer de volta eles para a presença de Deus. Continuando o verso: não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento e o corpo é mais do que veste. Observe os corpos, os quais não semeiam, não tem dispensa nem celeiros. Todavia, Deus sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Verso 5. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um minuto, um segundo, um milésimo ao curso da sua vida? Se porventura não podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansioso pelas outras coisas? Meus queridos irmãos, não sejam loucos. A primeira verdade, são duas verdades somente nessa mensagem de hoje. Duas verdades. A primeira delas está no verso 22 e o verso 23. Não sofra por coisas banais. Não soframos por coisas banais. Não ficamos arrancando os cabelos. Aí eu olho para o pastor Paulo, ainda bem que tem um pouquinho de cabelo, né, pastor? Se for pegar o João da vida, tem muito cabelo, a Penha, Elane, a outra Elane lá atrás também tem cabelo de força.
A irmã que está atrás da irmã Iraci. Não ficamos arrancando os cabelos, desesperados, não ficamos roendo as unhas, até chegar no sabor e sangrar. Queridos irmãos, os versos 22 e 3, Cristo chama a atenção dos seus discípulos. Veja, o mundo é louco, veja, a humanidade é louca, é isso que está falando para os discípulos. Veja, não ande, não viva como louco, vocês não precisam viver como loucos. E a igreja de hoje também, meus amados irmãos, não precisamos viver desesperados, loucos, claro, irmãos. Esses versos não estão dizendo para vir não trabalhar. Não é isso. Esses versos não estão dizendo que eu não devo sonhar, que eu não devo batalhar para realizar um sonho. Não é isso. Os versos são um alerta. Não seja essas coisas prioridades para vocês. Não seja essas coisas o primórdio, aquilo que vai fazer você se desesperar, morrer para conseguir. Não faça isso. Não se desespere. Confiamos em Deus, trabalhemos sim, batalhemos sim, mas sempre lembrando que em todo momento é Deus que zela por nós, é Deus que cuida de nós, é Deus que nos dá o sustento necessário, é Ele que nos dá a provisão quando as portas se fecham, é Ele que faz a porta abrir outra vez, é Ele que nos dá a oportunidade de ter as nossas condições para conseguir realizar os projetos, sonhos. Mas esses projetos não podem a ponto de nos sufocar e nos matar. Olha o que ele fala. Dirigiu-se aos seus discípulos: eu advirto a vocês, não andeis ansiosos. O termo ansioso significa mente dividida ou coração dividido. Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que padeceu, confia em Deus, mas não confia em Deus. Eu confio em Deus até um ponto, até aqui, mas um passo a mais não confio mais. Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que não sabe descansar, é aquela pessoa que não sabe esperar, é aquela pessoa que não sabe confiar plenamente em Deus. Ela fala, nós falamos, eu confio em Deus, mas a minha ansiedade me impulsiona a não confiar, porque eu quero ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele é Deus. Com portas abertas, Ele é Deus. Com portas fechadas, Ele é Deus. Com saúde, Ele é Deus. Sem saúde, Ele é Deus. Com fartura, Ele é Deus. Sem fartura, Ele é Deus. Ele não precisa de ajuda. Ele está nos ensinar, não ande ansioso. Verso 14, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, não se preocupa, não fique desesperado a ponto de morrer. Não sofra por coisas banais, meus queridos irmãos. Olha o verso 20 que se fala: louco para esse homem que derrubou os seus celeiros. Você trabalhou tanto, louco. Você fez tudo para você mesmo, louco. Você se enriqueceu, louco. E ele fala: não se desespere, louco, esta noite. Pediu, não. Sabe o que significa isso, verso 20? De que valeu todo o seu trabalho? De que valeu? Para quem irá ficar todo o seu suor, o seu amor? Tudo que você fez, para quem irá ficar? Queridos irmãos, não sofra por coisas banais. E continua Jesus falando para nós: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha o verso 23. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Eu me preocupo com a minha comida.
com as minhas vestes bonitas, mas não me preocupo com o meu coração. Não me preocupo depois que ele parar, para onde iremos hoje. Eu me preocupo com tantas coisas, mas não me preocupo com aquilo que é mais necessário. Quando a morte bater na sua casa, na sua vida, o que vai acontecer com você? É essa mensagem. É loucura vivermos de uma forma desesperada e desenfreada se Deus não for o centro da minha vida. Cristo fala isso para eles: ei, olha só, deve falar, estou tocando hoje. Olha só, veja, confie, espere, não seja ansioso, não tenha mente dividida, não seja louco, não ande desesperado, não faça isso. Ei, confie em mim, espere em mim, que o mais eu farei para vocês. E ele continua. O verso 24, ele é um verso de ligação, se for olhar aí. Ele liga tanto os versos 26, 22, 23, como os versos 25 e 26. No verso 24, ele fala bem assim, ele usa um animal chamado corvo. Corvo, como eu falei semana passada, os filhotes de corvos e os corvos em si também, eram desprezados pelos grandes líderes da época. Não davam valor, é como se fosse hoje em nossos dias os pardais. Ninguém dá valor ao pardal, e o bicho ele é abusado. O pardal, quando você deixa a janela da sua casa aberta e cai uma migalha de arroz no chão, de repente você vai ver, se você deixar, o pardal vai estar lá na sua casa comendo aquela migalha de arroz. O pardal é um bicho terrível, é um passarinho terrível. Ele é para frente mesmo, ele vai entrar. Não damos valor a esse pardal. O corpo também nessa época não dava valor, as pessoas não valorizavam eles, mas o Criador valorizava. E ele fala: veja só, observai os corpos, não semeie, observa os pássaros, não semeie, não ceifa, não tem dispensa, nem celeiro. Todavia, Deus, ou seja, o Criador, o sustentador de todas as coisas, todavia, Deus o sustenta. E Cristo fala para eles: quanto mais valeis, quanto mais vocês são mais valiosos do que essas aves. Então, por qual motivo ele veio de forma banal, buscando coisas, sofrendo por coisas banais, triviais? Por qual motivo eu ainda irei continuar andando ansioso, coração perturbado, dividido, não confiando em Deus como nós deveríamos confiar? A igreja, o discípulo de Jesus, para ele era proibido viver de forma ansiosa. Para a igreja também de hoje, é proibido viver de forma ansiosa. Pastor, que difícil, Deus. Que difícil. Mas, na verdade, nada é fácil nessa vida. O que temos que aprender é confiar em Deus. É descansar nele. É esperar nele. O que temos que aprender é orar para que Deus mude o nosso coração. O mundo, as pessoas que não conhecem Deus, por si só, vivem ansiosas. São loucas e loucos espalhados pelos 4 cantos do mundo. Trabalham ardamente para o seu bel prazer. E é triste quando você vê pessoas que trabalham tanto. E de uma noite para o dia, tudo que ela ganhou durante o mês vai embora. E aí no mês seguinte ela vai de novo trabalhar ardamente para tentar conseguir as coisas banais. E vai embora, como o vento leva ao vento. A segunda verdade, e a última: no curso da vida, nada podemos fazer. Queridos, não podemos sofrer com coisas banais. E olha que chocante: no curso da sua vida,
você não pode acrescentar 1/1000 de tempo a mais. No curso da vida, não podemos fazer nada. Eu não posso acrescentar, eu vou ter uma saúde de aço, uma hora ou outra ela vai ruir. Eu vou tomar os melhores remédios, os melhores produtos naturais. Eu vou fazer os meus tratamentos, as minhas plásticas. E até vou me reservar uma cápsula para congelar. E aí lá pelos anos, tanto me acorda. Já viu isso? Já vi matéria sobre isso. A pessoa comprou uma cápsula bilionária, e ela vai, no momento onde ela vai para ser congelada, para ela preservar a vida dela. Coitada, loucos, desesperados. Você não pode acrescentar 1/1000 na sua vida mais. Por quê? Porque a sua vida, a nossa vida, está nas mãos do Criador de Deus. E é Ele que sabe o tempo certo do seu fôlego parar. É Ele que sabe o tempo certo do seu coração parar, da sua mente bloquear. É Ele que sabe o tempo certo dos seus olhos se fecharem. Por mais que temos aí, ela adianta as coisas, vivendo a vida louca. Mas a vida e a morte pertencem a Deus. Olha o que ele fala nos versos 25. No verso 6, ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, qual de nós, hoje em dia, por vivermos uma vida ansiosa, dividida, dúbia, uma vida louca, quais de nós podemos acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quais de nós? Ninguém. Não há um ser humano na face da terra que pode acrescentar um passo a mais na sua vida. Não, a sua vida está contada, a nossa vida está contada na mão de Deus, no tempo de Deus, no momento exato de Deus. Não podemos acrescentar à nossa vida um passo a mais. O que podemos é diminuir com as nossas formas erradas de viver, com a nossa escolha de vivermos longe de Deus. E aí a sua escolha de viver longe de Deus, ele viu a vida de andar no precipício, numa corda lamba, numa ponte do rio que cai. Lembra aquela pegadinha do Faustão? Ponte do rio que cai, só que lá era uma água. Uma pessoa, um ser humano que vive, que escolhe viver uma vida longe de Deus, ela vive sobre uma ponte bamba, e ela vai balançando de um lado para o outro, e um momento ou outro a sua vida vai cair, e lá embaixo não tem água, tem um abismo te esperando, porque viver longe de Cristo é viver uma vida de loucura, sem futuro, sem esperança. Você não pode acrescentar nada. E Cristo continua falando aos seus discípulos: vocês não podem acrescentar nada à sua vida. Verso 6: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Queridos, se não podemos fazer as pequenas coisas fáceis, nós nos desesperamos, quanto mais a questão da vida é viver a vida louca, sem rumo, sem direção. Não faça isso, fuja disso, fuja dessa mensagem, dessa afirmação de Deus no verso 20: louco esta noite te pedirão a tua alma. Não lute por coisas banais, verso 22 e 23. Não lute por coisas insignificantes. Não se atreva a dizer: eu posso acrescentar, eu posso viver, porque a minha vida é minha, pertence a mim, a sua não é sua. A nossa vida não é nossa. Sabia disso?
Nem o ar que nós temos pertence a nós. Pertence a Deus. É dele, é para ele e é por ele que temos vivo. O que temos que fazer, meus amados irmãos, é fugir da loucura de vivermos longe de Deus. O que temos que fazer é entender que sem Deus, sem Cristo na minha vida, meus amados irmãos, não somos cuidados, não somos de nada. Ele supera as nossas necessidades, Ele cuida das nossas vidas, Ele sustenta os nossos passos, é Ele que direciona cada um de nós. O que te cabe, o que me cabe, é reconhecer Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aí eu vou entender que agora o Senhor quer viver. Quando nós reconhecemos Cristo, nós reconhecemos que eu não preciso correr atrás do vento. Eu não preciso correr e sofrer por coisas banais. A minha vida segura está nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa entender que você não precisa viver no meio da loucura da vida. Não faça isso. Você pode hoje mudar a sua história. E a mudança da sua história é você olhar para Jesus. É você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você só vai sair da loucura da vida. Você só vai parar de viver de forma louca no momento que você olhar para Cristo. E eu não sei como você tem vivido. Talvez você já até reconheceu Jesus, mas você vive de forma ansiosa, desesperada. Talvez você vá andando os cabelos por coisas tão banais, tão fúteis. Confie em Deus, confie em Jesus. Volte os seus olhos para Jesus e descanse nele. Ah, pastor, você não conhece, você não sabe dos meus problemas. Mas Deus sabe. E sabe melhor do que você mesmo. Melhor do que nós mesmos. Pastor, você não sabe o problema, a situação que está passando, mas Deus sabe. E Ele pode mudar a sua história. Basta você crer, confiar, se entregar e descansar nele. Vamos cantar. Depois de orar. Eu queria que você, durante essa canção, você entregasse sua vida nas mãos de Jesus. Entregasse sua ansiedade nas mãos de Jesus. As suas lutas nas mãos de Jesus. Queridos, em Cristo é o melhor local para mim e para você. Nele você pode descarregar a sua ansiedade, o seu medo, a sua cruz. Nele você pode confiar, porque Ele é Deus e cuida de cada um de nós de forma especial. Vamos nessa canção, uma oração de entrega, de renúncia, sua coisa nas mãos de Jesus.
nós pensamos assim, nossa, mas como assim eu deixar minha forma de viver e entregar a esse Cristo que pagou um alto preço por mim? É exatamente isso. Cristo pagou um alto preço pela sua, pela minha e pela nossa vida, sem que você pedisse, sem que nós pedíssemos. E muitas vezes não valorizamos, mas ainda assim Ele pagou. Na oportunidade, venha, entregue a sua vida nas minhas mãos, descanse, confie e espere. Cristo pode mudar a sua vida, a sua história. Cristo pode mudar o seu contexto. Cristo pode romper com a sua ansiedade. Cristo pode romper com os grilhões que te aprisionam. Eu não sei como você tem vivido, mas se você hoje quer fazer um concerto, eu não faço apelos, os irmãos sabem disso, mas se você quer fazer um concerto com Jesus hoje, fique de pé no seu banco, você está. Confie em Jesus, descanse em Jesus, espere em Jesus. Deus é eterno. Não queremos viver como loucos. Não queremos ficar correndo atrás de coisas passageiras, supérfluas. Não queremos, ó Deus, ficar desesperado, ansioso, angustiado, deprimido. Não queremos ficar frustrado com coisas tão banais. Deus é eterno, o mundo vive uma loucura. Não queremos fazer parte dele. O mundo vive numa desesperança. Não queremos fazer parte dessa desesperança. O mundo vive passo a passo para o abismo. Deus, em nome do Senhor Jesus, não queremos ser mais um cair no precipício abaixo. Precisamos, Senhor,
do seu auxílio, da sua cura, do seu renovo. Não queremos ficar ansiosos, com mente dividida, com corações perturbados, angustiados e desesperados por o que vai acontecer amanhã. Não queremos mais. Queremos descansar. Queremos aprender a esperar no Senhor. E acima de tudo, queremos confiar plenamente no Senhor. Mude a nossa vida, ó Espírito Santo, ó Deus eterno. Que a tua palavra, ó Deus, que foi anunciada, seja, ó Deus, como um bálsamo aos nossos corações. E ao mesmo tempo, com poder, venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer renovo, venha trazer paz, venha trazer perdão, venha trazer esperança eterna em Cristo Jesus. E agora, Deus Pai Todo-Poderoso, que o teu amor zeloso cubra as nossas vidas, e que a graça salvadora e redentora de Cristo Jesus, que na cruz do Calvário pagou um alto preço por nós, mesmo sendo nós pecadores, e não merecendo essa graça, esse amor eterno, mas ainda assim pagou, e que as doces e poderosas consolações do Senhor Espírito Santo de Deus, que convence e converte o homem do juízo, do pecado, da condenação, esteja sobre as nossas vidas, o nosso lar, sobre essa igreja e essa região 5, experimente o poder transformador de Cristo Jesus nos corações de cada um que aqui vive. A ti oramos, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite em Cristo Jesus. Seni, a Agatha e o Lucas estão lá postos para os irmãos comentarem e orar por eles. Após o pós-noite, os irmãos vão liberdade. E ela está crescendo em cima. O irmão já pegou uma vez, vai. Como o nome do amado? O nome do amado? Fabrícia. Ele, isso. Sejam bem-vindos. Recebam um abraço para a igreja, a casa de vocês, a porta sempre aberta, e é um prazer ter vocês. Deus abençoe a todos, foi em paz, em nome de Deus.